saber como eu fiz 3 peças em crochê com apenas 3 novelos de fio, ou melhor dizendo, menos que 3, né? Porque na verdade ainda ficou um pouquinho. Ó, ainda sobrou isso aqui, que acredito eu ainda dá para uma 4ª peça, uma bandana e um lenço de crochê. Se você, assim como eu, também gosta de... também gosta de crochê, moda e sustentabilidade, vem comigo que eu vou te mostrar como é que foi um pouco desse processo criativo. Bora lá! No início eu queria falar um pouco desse processo criativo que é criar. Meu nome é Tayane, eu sou artesã e criadora da Garota do Sítio e vou contar aqui para vocês como é que foi o processo criativo desse conjunto. Em crochê, é claro, né? O conjunto ficou no total de 3 peças, sendo um short de cintura alta, um top com amarração nas costas e um colete. Ai, peraí, vou ter que dar uma ajeitada aí para ver qual é o melhor ângulo para demonstrar melhor aí para vocês. No vídeo passado eu iniciei com um projeto de calça, né? Com esses 3 tonalidades, esses 3 novelos de fio, que eu vou botar aí na tela para vocês, deve estar mostrando aí. Valeu, Tayane da edição! E não é sempre que acontece, tá, gente? Só falando aqui de um processo criativo meu, que deu certo para mim. Mas, como no mundo das artes não existe certo ou errado, apenas cada um com o seu próprio caminho, método, técnica, sentimento e arte, afinal é isso que faz a arte ser conceitual, né? É isso que faz a arte ser tão maravilhosa em tantos aspectos de autoconhecimento e expressão. Já tinha acontecido algumas vezes de eu iniciar uma peça, principalmente quando é uma peça piloto pessoal, ou seja, uma peça que vai ficar para mim, no caso. E eu deixo me levar pelo improviso mesmo. Eu sou absoluta. Esse conjunto aqui foi resultado de como eu mostrei no vídeo passado, o meu projeto inicial era de fazer uma modelagem de calça, né? Era produzir uma calça, mas do meio do caminho para o final, eu logo percebi que a quantidade de fios de novelos que eu tinha não ia dar para dar uma calça. Gente, será que vai dar? Então eu saí inventando. Primeiro eu fiz o short, que era justamente o projeto da calça. Então, ele tem um cós preto, que foi com o tutorial da Matre Crochê. Depois eu segui fazendo um colete. E aí, quando eu vi que tinha sobrado ainda fio, eu, rapaz, acho que eu vou tentar fazer um top pra usar por debaixo desse colete. Acho que vai ficar incrível. E deu. Realmente. Olha só. Tirei aqui pra mostrar. Mas é claro que também só foi possível porque eu fiquei utilizando apenas um fio, né? Eu não trabalhei com fio duplo, eu trabalhei apenas com um fio. E aí, por isso que ele rendeu bastante. E como eu mostrei para vocês, ainda sobrou. Acredito eu que ainda dá para fazer um lenço. Mas como eu quero postar logo esse vídeo, que aliás ainda atrasou alguns dias, então eu tô mostrando logo o resultado aqui para vocês. E ele ser um colete também fica lindo, ó. Sério, eu fiquei muito orgulhosa dessa produção. A aposta de cores era uma coisa que eu tinha certeza desde o início, que era justamente nessa pegada mais viva, nessa pegada mais tropical. Ficou como se fosse uma aurora tropical, uma aurora boreal tropical, existisse. E compus aqui com o colete. E aí ele tem uma amarração, ele tem 2 amarrações na frente. Tem uma amarração aqui, tem uma amarração aqui. Fica um conjuntinho assim. Vou mostrar para vocês como é que fica no corpo. Explicar um pouquinho também da produção dessas 2 peças aqui, né? A parte 1, o vídeo passado, é o processo criativo da parte de baixo, do short. Então, logo vocês vão procurá-la, caso queiram saber mais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o processo criativo das partes superiores, dessas partes de cima aqui. A nossa blusinha colete está assim. Já fiz a junção
da parte da frente com a de trás. Na verdade, eu tô fazendo tudo junto. Eu já iniciei a alça dela aqui, nos próprios pontos da parte de trás. E o padrão da parte de trás ficou como a do bumbum. Tá vendo? Era exatamente esse aspecto que eu queria para as costas mesmo. Na frente, eu fui improvisando, né, gente? Por isso que eu tô mostrando agora, depois que tá pronto. Porque a minha intenção era que ele ficasse todo nesse pontinho aqui, nesse padrão de ponto. Mas conforme eu fui fazendo os aumentos para fazer o decote da peça, eu não achei que ficou bom fazer separado. Aí eu fui fazendo dessa forma, assim, em pontos altos alongados, juntos. A cada carreira, um aumento, até chegar nessa parte aqui. E agora eu já fiz mais duas carreiras abaixo, com a junção aqui do outro lado, que seria na parte do quadril, né, no padrão do short. Então aqui eu fiz a parte da axila, do braço. Eu fiz igual assim ainda, mas eu não fui gostando do aspecto. Eu gostei mais dos aspectos dos pontos altos alongados juntos, nessa parte do decote mesmo. E aqui o restante eu vou fazer com a mesma padronagem, de 3 pontos altos alongados juntos, separados por uma correntinha. Então, mesmo esquema, mesmo padrão do short, só que agora a gente tá numa montagem diferente, né, na parte de cima. E a ideia que eu tinha realmente de fazer um conjunto era que fosse mais parecido a parte de cima com a parte de baixo. Agora, eu vou continuar alongando a peça, porque eu também não terminei a parte de trás já no comprimento que eu queria. Eu vou fazer a junção, eu fiz a junção aqui, ó, com um pontinho, então agora eu vou fazer com carreiras e ligar uma na outra. Vou fazer tudo junto, de uma ponta à outra, né? Assim. Volto para mostrar como é que vai ficar. Olha só, a montagem da peça está assim. Tá uma coisa bem diferente, né? Como quase tudo que eu vou fazer. Eu sempre ficou uma coisa bem diferente, mas eu gosto dessa pegada. A ideia era de fazer aqui pontos, carreiras de vai e vem, de uma ponta a outra. Mas eu acho que aqui na parte das costas já tá no suficiente, já tá um tamanho bom. Com um pouquinho mais de 30 centímetros aqui o comprimento. E o ideal é que seja até uns 40 tá bom, pra ficar mais comprido. Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu vou crescer só na parte da frente. E eu acho que nessas 3 carreiras de verde, eu vou fechar aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? De alguma forma eu vou ter que fechar as carreiras que vão ficar aqui, sempre acreditando no processo. E de uma forma ou de outra, alguma coisa vai sair. Alguma coisa sempre sai e no fim faz sentido. A dica que fica é se planejem, sempre se planejem o máximo que vocês puderem. Tá vendo? É isso que eu falo quando eu vou fazer peça da minha cabeça. Porque eu deixo ela só na minha cabeça, né? E aí eu tenho que começar a fazer croquis, fazer segmento de pontos, fazer uma receita, realmente. Isso eu tô falando com relação a gravar vídeo pra postar. Como é um processo mais pessoal, eu deixo a vibe me levar. Quando é de venda, encomenda, aí já é outro caso, outra coisa. Mas enfim, eu acho que eu vou fazer mangas também. Tudo vai depender da quantidade de fio. Vou mostrar aqui. Até agora eu tenho essa quantidade de roxo, essa quantidade de verde e essa quantidade do rosa. Já me frustrei tanto com essa peça que já comecei outra e já terminei, inclusive, um colete, que ficou lindo, só porque eu não gravei o processo. Ai, meu Deus, mas é assim, vivendo e aprendendo. E aqui tá o short. Pronto, já. Falar um pouquinho aqui da ideia, do meu segmento da ideia. Então, eu queria uma parte de cima que fizesse sentido com a parte de baixo. Logo, eu pensei na mesma padronização. Que significa o quê? Significa a padronização de pontos, né? Os pontos que você está utilizando, a agulha, o modelo, né? Apesar de ser uma parte de cima, uma parte superior, eu queria que tivesse o mesmo aspecto, né? A mesma padronagem. Então, eu iniciei como se fosse fazendo a parte traseira, ou a parte da frente, né, do short. E aí eu iniciei lá com um conjunto de 4 pontos altos alongados, e depois fui dando sequência, fui dando continuidade na mesma sequência também de cores, né? Então, comecei com verde, depois pro roxo, depois que eu passei pro rosa. E aí, quando eu fiz essa parte aqui de trás, ó, que na verdade essa ponta que tá aqui embaixo
seria a ponta do viés, seria a ponta do gancho, na verdade. Seria a ponta do gancho. Então, no final aqui da modelagem, conforme eu fui crochetando, eu também dei um jeitinho de arredondar. Ela tá só um pouco levemente levantada? Não, tá de boa, tá bom. Porque as tiras da parte de trás do top ficou um pouquinho grossa, então acaba fazendo um volume, ó. Mas isso aí também é besteira, depois que tá no corpo não é perceptível. E aí, com a parte de trás feita, eu dei continuidade fazendo a parte da frente. Finalmente finalizei o colete. Colete, blusinha, acho que ficou mais como um colete. Eu já trouxe até aqui já com os acabamentos aqui dentro do decote. Eu fiz em ponto baixo com fio de barbante para combinar com o short. No short ficou um cós de barbante, na cor preta também. E aqui nas laterais eu fiz o mesmo acabamento que eu fiz na parte das coxas, né, do short. Também eu coloquei aqui na parte dos braços e aqui no final. Ficou lindo o aspecto do rosa com o cós preto do short. Posteriormente eu vou experimentar o conjunto e aí mostro no corpo aqui para vocês. Mas eu queria falar agora um pouquinho da produção dessa peça. Vou transformar esse projeto da calça em um projeto de um conjuntinho, né? No caso de ficar um short e uma parte de cima, para usá-los juntos, né? Fazer o conjunto. E deu certo. Deu tanto certo que ainda sobrou fio. Então, aqui essa quantidade que sobrou, olha só, sobrou bastante. Assim, em comparação para o que eu usei, para o que deu para fazer. E aí sobrou um pouquinho de cada, inclusive. Eu segui com o modelo do colete. Tive a ideia de fazer um coletezinho, uma partezinha mais composta para usar com o short. Sim, eu quis usar o mesmo padrão do short, do bumbum e da frente, né? O mesmo padrão de fazer o short, eu utilizei para fazer as costas aqui. Então, no fim, eu só realmente fiz o acabamento, arredondei aqui na ponta para não ficar aquela ponta que é o gancho do short. Então, ficou assim. Gostei bastante também do aspecto. Ah, e esse acabamento tá muito lindo. Sério. Eu fiquei encantada, apaixonada. E segui fazendo aqui a parte da frente. Eu não fiz separado. Eu fiz já a continuação da peça aqui para a parte da frente. E, enfim, quando eu vestir a peça, eu vou fazer algumas considerações aí da montagem e vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que eu faria de diferente, tá? E já fica aqui também até de lembrete para mim no futuro, caso for reproduzir novamente essa peça, de fazer as partes separadas e depois juntar. Quer dizer o quê? Primeiro fazer a modelagem das costas, depois a modelagem da frente, de um lado, do outro, e aí faz a conexão, e aí depois faz junta, né, uma parte na outra e, consequentemente, depois faz o acabamento. Mas aqui eu estava um pouco afoita, então eu dei continuidade aqui a partir da própria peça. Então, quer dizer, o final dela estava aqui, na verdade, o início, né? Era isso aqui. E aí, assim como no short, eu também fiz carreiras por cima aqui, que no caso aqui seria o cós do short, né? Ó, o segmento de pontos. Então, eu fiz isso aí por 6 carreiras. Fiz isso aí por 6 carreiras, 2 verdes, 2 rosas e 2 roxas. O que é que aconteceu? Daqui eu já parti direto para a modelagem da frente. Então, se eu não me engano, aqui deu quantos centímetros? Metade de 16 é quanto? 32? No total, eu fiquei com 32 centímetros. Eu tinha me programado, não, né? Foi um improviso. Eu queria que tivesse ficado um pouco maior, em torno aí dos 40 centímetros. Mas, como eu disse, né? Como eu fui fazendo logo a parte da frente aqui, na própria peça, na própria parte de trás, depois não deu mais para aumentar a largura dos ombros. Mas, ainda assim, ficou muito bom em mim. Deu, assim, ficou como uma luva. Eu dividi, né? Os 32 centímetros. Eu dividi 8 para cada lado, somando 16. E 16 de espaço aqui no meio para o pescoço. Então, 8 centímetros de cada lado, eu saí puxando aqui as carreiras para parte da frente. Eu fiz aí 6 carreiras.
sem aumento. 6 carreiras aqui sem aumento de 8 centímetros. E logo depois eu fui fazendo os aumentos, ó. A partir desse rosa aqui já são os aumentos. E aí fui fazendo. O que aconteceu nessa parte aqui que ficou, se vocês perceberem, né? Tá uma parte junta de ponto alto alongado. Na minha cabeça não estava assim. Na minha cabeça o colete ia ser inteirinho no próprio ponto do short. Só seguindo o segmento assim, dessa padronização de bloquinhos de 3 separados por uma correntinha. Mas conforme eu fui fazendo os aumentos, não gostei, não estava ficando legal visualmente e também estava me dando mais trabalho em relação a contar as carreiras, né? As duas peças foram peças piloto, ou seja, peças que eu fiz pela primeira vez. Por isso que eu quis realmente reaproveitar esses fios, utilizar o que eu tinha disponível aqui em casa. Explicando aqui um pouco do processo criativo, né? Como eu estava dizendo aqui, da montagem da peça. Eu fiz a padronização do bumbum na parte das costas e segui aqui pra frente, fazendo o decote com aumentos só de um lado, justamente para fazer esse andamento aqui do decote, né? Tá, e aí, justamente esses pontos aqui são os pontos de aumento. Enfim, no fim, eu gostei muito dessa parte aqui, ser de ponto alto junta. Por quê? Porque quando se amarra aqui, ó, ele dá pra usar tanto com top quanto com outra parte de baixo. E aí eu acho que fica uma coisa bem sobreposta, assim, fica uma coisa, na verdade, bem, como é que eu posso dizer, preenchida aqui no busto. Então, eu senti que me agregou, gostei, visualmente gostei também. E aí, logo que eu terminei as carreiras de pontos, eu fiz no total, quantas de aumento? Poxa, isso aqui devia... É porque eu faço umas anotações que realmente só eu entendo, né? Mas aí também eu esqueço que aqui tá na edição, eu posso demorar o tempo que eu quiser e depois eu só corto. Gente, quanta quantidade de aumento, não? Ah, tá aqui, 16. 16 carreiras de aumento. E aí depois mais 15 carreiras de ponto sobre ponto. Voltando pra cá. Fiz o padrão do short, né, aqui nas costas, por 14 carreiras. Foi a mesma quantidade de carreiras da parte da frente do nosso short. E aí, feito isso, feito esse padrão, eu fiz aumentos aqui em cima, como quando faz também, justamente no short a gente também faz ao redor da peça para ir fazendo o cós. Então, eu fiz essas carreiras de aumento aqui em cima para dar um comprimento legal, assim, para as costas, né? E justamente também para puxar essa parte das alças, a parte da frente. O total aqui de comprimento meu deu 32 centímetros. Então, eu separei 8 centímetros de cada lado para fazer a parte da frente e fiquei com 16 centímetros aqui de sobra para a parte do pescoço. Desses 8 centímetros, eu subi 4 carreiras, iguais, sem aumento, aqui. E aí, depois, eu fui fazendo os aumentos aqui nessa carreira do rosa, justamente onde eu já comecei a fazer os aumentos. E aí, fui seguindo. De início, comecei com 2 carreiras de cada cor, mas depois logo mudei para 3. E fui fazendo meio assim, na intuição mesmo, na pegada de deixar a criatividade me levar. O que eu gostava visualmente, eu ia fazendo até chegar nesse resultado aqui. Eu tô bem orgulhosa, bem contente, assim, porque justamente a pegada que eu queria era de trazer essa autenticidade, esse destaque das cores, essa vibe vibrante, viva, sabe? E eu acho que o preto aqui também no acabamento deu todo um charme, deu todo um tchan pra peça. Gostei bastante. Então, depois que eu fiz aqui as carreiras depois que eu finalizei as carreiras de aumento, foram 14 carreiras de aumento, eu segui por mais carreiras sem aumento, né? Fiz essas carreiras aqui de cada lado e juntei aqui com a lateral. A quantidade de carreiras de aumento que eu fiz foi justamente a quantidade onde eu já aprendi aqui de um lado a parte do braço. Eu diria que esse colete aqui ficou um tamanho P. Então, aqui, 24 centímetros.
Achei que ficou bem bom, bem legal. E junto com isso, fazendo também a junção da parte das costas com a parte da frente, que eu fiz exatamente como foi feito no short. Na parte do quadril, lembram? Quem não lembra, vai lá assistir, por favor. Ajuda aqui a microempreendedora artesã com aspiração a youtuber, por favor. E eu fiz aqui igual como se faz no quadril. A junção que eu fiz aqui, justamente dessas 16 carreiras que eu fiz iguais, para acertar o comprimento, eu uni elas com a parte das costas, igualzinho a parte do quadril, do short, de unir a frente com as costas. Então, utilizei da mesma técnica aqui para fazer a junção da frente do colete com as costas também. Então, ficou umas carreiras meio que de aumento aqui na lateral também, o que ficou muito bom para o assentamento da peça no corpo. E aqui, como eu disse, né, ao invés de continuar aqui com o leque para não ficar a ponta do gancho, dessa parte de trás, não ficar arrebitada, eu fui fazendo ponto baixo, fui fechando, né, ela para ela ficar mais arredondada. Depois que eu fiz a junção, fiz os acabamentos. Fiz o acabamento, o mesmo acabamento aqui da parte das coxas também, da parte final do short. E foi isso. Eu achei bem simples, assim, questão da montagem da peça. Vou mostrar aqui as minhas anotações loucas. Ficou assim. Aqui a frente da peça, aqui a carreira de aumento, tarará. Meu jeito de me entender é isso aqui. E provar agora, vou colocar no corpo para vocês verem como ficou o resultado. E só para contextualizar também a criação desse top, ele é um dos modelos mais fáceis, tá, gente? Por isso que eu fiz de uma maneira mais simplória possível, porque como vocês podem ver aí, a quantidade de fios que eu tinha não dava para fazer de outro modelo. Eu até pensei em fazer, até tentei, mas aí também logo vi que não ia dar a quantidade de fios. Não segui por receita nenhuma. É um top simples, tomara que caia. E aí, nesse ponto da produção, eu já tava mais otimista, já tava vendo que ia dar tudo certo, já tinha finalizado outra peça também, porque quando uma embola muito a minha cabeça, eu parto para outra. E aí também já tava fazendo o teste com o bojo, né? Tudo indo muito certo. John tirando a preguicinha dele, meu ajudante, sempre comigo, gostosinho da mamãe. Diana também, que o atraso do vídeo foi justamente porque ela adoeceu, a bichinha. Mas nesse mesmo dia já finalizei a peça, foi rapidinho, fiz o acabamento aí em cima igualzinho a todo o restante da peça, somente na parte de baixo mesmo, que eu fiz em ponto baixo, que eu achei que deu uma diferença, que era melhor que não ficasse igual mesmo. Então, feito isso, já estava praticamente tudo pronto. Eu realmente só decidi acrescentar mais uma tira aí na parte de baixo. Eu achei que ficou melhor, apertadinho, mais composto, mais visualmente bonito. E o seguinte, parti para colocar o forro na peça. Eu vou soltar esse vídeo separado porque vai ser sobre como eu forro as minhas peças em crochê. E aí, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre tipo de tecido, sobre a malha, sobre o ponto, as diferenças finais que isso causa no acabamento e alguns cuidados que você deve ter para não mexer na estrutura da sua peça também. Enfim, vai sair vídeo aí sobre isso. Acho que vai ficar bem legal. Aguardem. E agora fiquem com o resultado. Adorei, gostei. Agora eu vou fazer o provador, fazer uns closes, né, menina? Fazia bastante tempo que eu não fazia isso assim, só um adentro de uma coisa positiva também do YouTube. Sabe aquela coisa de você se arrumar e tirar foto em casa? Eu gosto. Fazia muito tempo que eu não fazia isso com as minhas próprias peças. Estava um pouco meio assim, sabe? É só isso. E agora vamos ao provador. Vocês estão prontas para se surpreender? Agora vai cortar a minha cabeça, mas o importante é que vocês vejam a peça. Aqui ficou a parte de cima, colete. Fala aí. Ó. Olha só. E o top de baixo ficou bem sutil.
E foi assim que ficou. Ó, então agora vocês podem perceber que mesmo com pouco fio, eu utilizei um pouquinho de cada aqui na sobreposição. O bojo eu fiz de verde, né, com verde lima, o acabamento no rosa. E aqui nas laterais eu utilizei o roxo. E se compõe, né? São cores que ficam legais juntas. Já quero fazer também um vídeo com opções e outras, né? Utilizando tipo assim, um conjunto, 3 peças, várias maneiras de usar. E aí, isso aqui pode ir com um shortinho jeans, ou com uma saia longa, uma vibe praia, assim como um conjuntinho também, né? Mas eu digo assim, outras maneiras de usar com outras peças. O colete também com a calça preta, tanto jeans quanto alfaiataria. Eu acho que fica muito bom também. Para trabalhar, para sair tanto durante o dia quanto durante a noite. Eu acho que você sabendo se vestir, em qualquer das ocasiões, ele casa super bem. Tá bom. E o short também, minha gente. O short também não é só vibe praia, vibe verão, não, tá? Isso aqui com coturno, uma camisa de manga, uma camisa mais, como eu posso dizer, social, de botão também, acho que fica linda. Com um short. E também, querendo usar ele pro verão, ele também ficou super acessível a virar o cós e ele ficar um shortinho mais curto. Aqui ficou as 3 fileiras, ó, os 3 lacinhos aqui na frente, com as peças. E várias maneiras de usar, com outras peças também, não só eles entre si, entende? É isso. E é isso. Ixi, deu uma coçada aqui, ó. Fico logo vermelha. Mas o que eu queria apresentar mesmo era a finalização dessas peças, né? O conjunto inteiro concluído. A gente fala sério, eu adorei. Então foi isso, um pouco do meu processo criativo dessas peças para vocês. Se você tiver alguma sugestão de nome, pode comentar aqui embaixo. Eu geralmente gosto de dar nomes às minhas peças, nomes de cidades. Esse aqui tá bem propenso a ser alguma coisa mexicana. Conjunto México será um possível nome, talvez? Porque eu sempre gosto, eu sempre me inspiro muito em lugares, em músicas, em culturas, na produção das peças. Como esse aqui já foi mais de improviso, não teve já o tema enraizado de início, né? De inspiração, de questão de um lugar específico, ou uma música, ou uma. Enfim, a inspiração pode vir de diversos lugares. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você, assim como eu, também gosta de acompanhar os trabalhos de outras artesãs, de outras, não só crocheteiras, mas artesãs no geral. Eu adoro esse tipo de conteúdo e, inclusive, acho que deveria ter mais, principalmente de nós, meninas, mulheres, sabe? Da gente perder a nossa vergonha e mostrar a nossa vida, nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas inspirações e aspirações para o mundo. Então, se você, assim como eu, também gosta disso, se inscreve, comenta, curte, compartilha, faz tudo isso aí que ajuda a gente. Ai, desde o primeiro vídeo eu reclamo que essa é a parte que já deveria estar saindo mais natural. Curte, compartilha, se inscreve. Mas vai rolar ainda, vai acontecer. É mesmo, é? É claro. Tchau. Ei, você tá me atrapalhando. Eu tô dando close. Tô dando close. Nunca mais isso. Ai,